Tem gente que acredita que ganhar dinheiro é um crime. O fato de você ganhar dinheiro vendendo para o governo, você está superfaturando, você está fazendo alguma coisa errada. E não, você só está vendendo assim como você vende no mercado privado, né? O que, claro, não pode acontecer é você ter um superfaturamento, vender por um preço acima da realidade de mercado. E a realidade de mercado, adaptada a um órgão público. Tem algumas variáveis ali que mudam dependendo do órgão público, dependendo da quantidade do produto. Então, você estar vendendo algum produto dentro dessa realidade não tem crime nenhum. E a sua empresa, sim, ela visa lucros. E todo mundo sabe disso. É claro para todo mundo. Em nenhum momento você falou que você faria por doação, que você queria ajudar ao próximo. Por mais que você queira, tá? Não é crime nenhum ajudar o próximo também não. Mas a sua empresa, ela visa lucro. Se puder ajudar alguém, ótimo. Mas acredito que o foco principal é ajudar. É lucro, na verdade. Ajudar é uma consequência. Senão se criaria uma ONG, alguma coisa sem fins lucrativos, né? Alguma instituição sem fins lucrativos, beleza? Então, ganhar dinheiro vendendo para o governo não tem problema nenhum. Tira essa trava mental da cabeça. Tem pessoas que têm medo de ganhar dinheiro vendendo para o governo ou fazendo qualquer outra coisa. Pessoal, sem dinheiro você não consegue ajudar ninguém. Para ajudar alguém precisa de ganhar dinheiro, beleza? Então vamos lá. Então, a primeira coisa é você entender que vender para o governo, ter um faturamento bacana, ter uma margem legal, não é problema, tá? E aí, como que você tem sucesso? Qual que é o segredo para você ganhar? Ele é dividido em várias etapas aqui, tá, galera? Eu vou falar aqui a macro e ir dividindo. A primeira dela é você ter um planejamento. Você planejar a sua empresa, planejar ela para vender para o governo. E isso é dividido, claro, em várias etapas. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui em algumas delas, para que você entenda que ganhar dinheiro com licitação é legal, é possível, mas requer um planejamento, beleza? A primeira delas é o seguinte, cara. Vocês têm que sempre pensar a longo prazo. Eu já falei, toda vez que eu posso eu comento isso. Empreender, de modo geral, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E vender para o governo também. Não adianta você querer começar hoje e achar que semana que vem você vai estar milionário. Não vai estar. A chance de acontecer isso é muito difícil, tá? Então, vender para o governo é um processo a longo prazo, médio e longo prazo. Você vai, não falando que você só vai colher resultados a longo prazo, mas para você ganhar muito dinheiro mesmo, você vai ter que plantar um pouquinho para depois colher, o que é normal na vida, tá, galera? Tudo na vida é assim. Para você ter um retorno grande, um retorno alto, você planta. Quando você vê uma empresa que está estourada, que está com sucesso, que ganhou muito dinheiro, você está vendo só a vitrine, o palco daquela empresa, mas você não sabe o bastidor, o que ele passou até chegar ali. Né? É que quando você descobriu ela já estava ganhando milhões de dinheiro, ganhando muito dinheiro, mas até ela chegar lá, ela teve uma jornada que ela teve que percorrer, ou então, não necessariamente a empresa, mas os sócios trilharam uma jornada muito longa, muito grande, né, para adquirir conhecimento, capacitação, para depois começar a colher os frutos. É normal, a vida é assim, nas licitações não seria diferente, beleza? Então, outra coisa que a dica que eu posso te dar é não pense em uma licitação, né, como ela sendo o salvador da sua empresa, como item isolado. As licitações acontecem todos os dias. Se você depende de uma licitação para não quebrar a sua empresa, um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai quebrar essa empresa, porque as coisas podem sair do planejado. Então, não fique dependendo de uma licitação. Tem gente que fica o ano inteiro esperando uma licitação acontecer. Se ele perder aquela licitação, ele não sabe o que faz da vida. Não acho que é a maneira mais segura de você ganhar muito dinheiro. Você tem que ter diversidade, você tem que participar de vários processos, não depender de uma única licitação. Você pode ter sim o seu carro-chefe, o seu cliente, né, que fatura mais, mas não dependa só dele. Tem ali outros também que vão te ajudar no faturamento, para que você tenha um pouquinho mais de segurança em saber que, claro, se der alguma coisa errada naquela licitação que você pretende ganhar, ainda assim é ruim, mas não é o fim do mundo, tá? Pense numa licitação como um estilo de uma empresa que tem não vou falar estilo de vida, mas é um estilo de empresa. Ela vende no mercado privado e no mercado das licitações, ou só no mercado das licitações. E para isso você precisa participar constantemente, assim como na sua empresa privada, se você tem uma, você sabe que você tem que estar constantemente vendendo. Você não pode depender apenas de um cliente. Eu sei que você deve ter um cliente, ou possivelmente tenha um cliente forte, um que compra em larga escala, que impacta muito no seu capital de giro, mas
tente sempre diversificar um pouco, porque se você depender de uma pessoa só, se algum dia essa pessoa não estiver mais aí, né, um cliente, ou a sua empresa tá fadada aí ao fracasso. Beleza? E aí, pessoal, saber isso aí, claro, é uma dica que a gente dá, porque tem pessoas que se frustram quando começam a participar das licitações, mas ela não entende o seguinte: de modo geral, a maioria das empresas, 90% das empresas que vendem para o governo, mais perdem do que ganham, tá? Mais perdem do que ganham. Você para pensar numa licitação que tem 200 itens, a chance de você ganhar 100 itens é difícil, é pequena. Você pode ganhar alguns itens, né? Ganhou uns 10 itens, 20 itens, ganhou 10% da licitação, mas perdeu do que ganhou. Participou de 200 para ganhar 20. Beleza, mas os 10% que você ganhou é bom resultado, é dinheiro na sua empresa, é faturamento. Então, não se frustrem com as derrotas que você tem, e sim, alegre-se com as vitórias que você tem. É igual aquela galera que é vendedora. Você vai ter que ouvir 5, 10 não para depois ouvir um sim. Você realmente, nas vendas, no comércio, no empreendedorismo, é assim. Você acaba ouvindo muito mais não do que sim. Só que o sim vale a pena. Você acaba, né, perdendo muito mais processos de licitação do que ganhando. Mas os que você ganha, você compensa tudo aquilo que você trabalhou, tá? Ainda mais se você está começando agora, pessoal. Imagina que você está começando agora, você não tem muito estruturado algumas coisas, você está desenvolvendo algum produto. Então, é uma coisa que requer um pouquinho de paciência, assim. Não se frustre no meio do caminho, porque você, por acaso, está perdendo algum processo. Pô, Sérgio, eu já participei de 2 aqui e perdeu. Só 2, pô? Quando você abriu a sua empresa na iniciativa privada aí, teve 2 empresas, 2 pessoas que passaram na frente da sua loja que não compraram, você desistiu de vender? É a mesma coisa. Cada órgão público, cada licitação é uma pessoa que passa em frente à sua loja. Se ela passou aí e não quis comprar, você não vai fechar a empresa por causa disso, né? Você tem que ver onde você está errando. Às vezes é a abordagem, às vezes é o produto. Então, na licitação é a mesma coisa. Não é porque você participou de 1, 2 que você perdeu, acha que não é para você. Você tem que adaptar, trabalhar, ver o que está acontecendo. E às vezes só não deu certo aquela mesmo, mas você vai conseguir ganhar nas outras, tá bom? Então, pense nisso, pessoal. Tente sempre trazer para essa realidade, porque as pessoas se frustram muito. Eu já vi casos, né, até passando um parênteses aqui, de empresas que estavam fechando 70, 80, 90 mil todos os meses e não estava feliz. Porque tinha alguém faturando 200, tinha alguém faturando 300, ela não estava feliz. Eu falei, amigo, você está faturando 70, 80 mil todos os meses. Há 2, 3, 4 meses atrás estava faturando quanto? Para de ficar triste e querer, né? Eu sei que todo mundo se compara, mas compare-se você com você mesmo também. Não fica comparando só com a pessoa. Você não sabe a realidade daquela pessoa, você não sabe o que ela vende, como ela vende, de quem ela compra, você não sabe por quanto ela paga. Então, você ficar comparando apenas faturamento, né? Ainda mais com outras empresas, isso não é muito saudável, tá? A longo prazo você vai acabar se frustrando, você sempre vai achar a grama do vizinho mais verde. Então, compare o quê? O seu resultado. Como que você estava ontem, como você está hoje. Eu progredi, ótimo. Então é esse o objetivo. Se você sempre comparar você de ontem com você de hoje e tiver uma melhora, você está no caminho certo. Está no caminho certo, tá? Então, se você estiver sempre melhorando, faturando um pouquinho mais, em crescimento, está no caminho certo. Não se compare com outras pessoas, é aquela mesma história, né? Não compare o palco dos outros, né, que é o que você vê, com os seus bastidores. Você sabe os problemas que você está passando, mas você não sabe o problema que aquela pessoa que você está vendo lá está passando. Então, não compara o palco dele, que é o que a pessoa mostra, com os seus bastidores. Isso aí nunca vai dar certo. Então, compare você com você mesmo, analise os seus resultados, tenha suas metas, aonde você quer chegar, quanto você quer faturar por mês. Para você, tem muitas pessoas que acompanham a Magna aqui que falam, pô, Serra, mas faturar 100 mil por mês é bom, é ruim? É uma meta, é uma meta. Tem empresas que se faturar 100 mil reais, pelos dois extremos, se faturar 100 mil esse mês, vai quebrar. Pelos dois extremos. Uma, porque não vai ter capital de giro para entregar, e a outra porque está acostumado a faturar 400, 500, se quer para faturar 100 não consegue pagar nem a folha de pessoal. Então tem os dois extremos. 100 mil quer dizer que é um número mágico? Não, é uma meta. Se para você 100 mil é muito, comece com 10 mil, comece com 20 mil. Para pensar o seguinte, se você tiver aí, né, uma margem de lucro de 10%, 20%, vai, 20%. Se você faturar 20 mil, é 4 mil reais de lucro.
É bom? É pouco? É muito? É o suficiente? Não sei. É uma conta. Ah, mas 20 é pouco. Então fatura 30. Fatura 40. 50. 100. Fatura 600 mil. É a sua meta. Compare você com você mesmo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, não tenha muito essa comparação com os outros. Beleza? Vamos lá. E uma coisa muito importante, né? Que eu acho que esse sim é o que muita gente não entende. É difícil entender mesmo. Mas não se apegue muito à porcentagem de lucro. Eu falei aqui 10, 20%, mas não se apegue muito a essa porcentagem. Por quê? Eu vou te dar dois exemplos e você me fala qual que você quer. Eu vou te falar, você prefere ter 10% de lucro ou você prefere ter 100% de lucro? Qual que você prefere? Instintivamente, muitos vão falar assim, eu prefiro ter 100% de lucro. Só que eu vou falar o seguinte, é 100% de lucro sobre prego. Você vendeu 1 quilo de prego, sei lá, deve dar R$ 20 no máximo. Você ganhou R$ 20. Agora, os 10% de lucro é sobre 100 mil. É R$ 10.000 no bolso. Qual que você prefere? Não se preocupe com a margem de lucro. Ela é importante? Ela é importante. Mas o que mais importa, no final das contas, é o dinheiro que está no seu bolso. Eu prefiro ter 10% sobre 1 milhão do que 100% sobre 1.000. Bom, eu prefiro. O que importa é o dinheiro no bolso. E todo mundo, ou uma grande parte dos empreendedores, entendem isso. E é por isso que existe a diferença do atacado e do varejo. Quanto mais você vende, tende a você diminuir um pouco a sua margem para você conseguir escalar o produto, porque o que importa é dinheiro no bolso. Vou te dar dois exemplos, né? O muito fácil é o cara que vende bala no farol. Ele fala para você, quanto que é a bala? Ele fala, uma é 5, 3 é 10. Ele entendeu que é mais fácil ele vender 3 por 10 do que uma por 5. No final das contas, é mais dinheiro no bolso dele. É mais dinheiro no bolso dele, ele não tá nem aí. Porque ele tá tendo lucro ainda, é claro, ele não tá doando e ele tem mais dinheiro no bolso dele. E claro, quando você vai vender para o governo, quando é larga escala, é a mesma coisa. Tem gente que se frustra e fica atrelado, não, porque eu tô acostumado a trabalhar no mercado privado com 35% de margem de lucro líquida, ou então 50%, 100%. Tudo bem, mas geralmente essa empresa, esse cara tem uma loja no varejo, onde o cara chega lá, pega, me dá uma caneta, uma cartolina e uma borracha. Beleza, amigão, você tem 100% sobre uma caneta, uma cartolina e uma borracha. Agora, quando você vende pro governo, você vende 50 caixas com 50 canetas, pô. Aí você quer ter a mesma margem de lucro. Não vai ter. Não vai ter, já adianto. É raro acontecer. Então, você entende que quanto maior você vai escalando o seu produto, menor tende a ser a sua margem de lucro. Não adianta. A maioria dos negócios, dos comércios são assim. A maioria. Então, você vender no varejo é uma coisa. Não compare a sua margem, a sua porcentagem de lucro do varejo com o atacado. São coisas diferentes. E principalmente dependendo do ticket médio, tá? Tem gente que está vendendo produtos aí que o órgão público está comprando na casa das centenas de mil. Bom, está comprando em larga escala e ele está querendo aplicar o preço que ele aplica na porta aqui da empresa dele de uma unidade. Dificilmente alguém vai conseguir ganhar assim. Não vou falar que não acontece, tá? Pode acontecer, mas é raro, tá? Então, não se atente muito a essa porcentagem de lucro. Cuidado com esse negócio de porcentagem de lucro. Conte mesmo quanto que está entrando. Claro, é bom você ter uma base de quanto que é a sua margem líquida, quanto que é a margem bruta em porcentagem. Claro, é bom porque você tem uma base do faturamento da empresa. Para você ter tantos mil na sua conta, você precisa faturar tantos. É bom ter, tá? Mas não ache que isso é a única informação relevante que você precisa se atentar. Não ache que isso é o primordial, tá? O que importa mesmo é quanto faturou e no final do mês quanto que sobrou para você de lucro. Em valores, não em porcentagem.